Além da imaginação no ar, mais uma vez, Gabriel Ricardo por aqui. No programa de hoje, olha, eu nunca tive tanto medo de falar sobre um tema, meu amigo Victor Cameron. Exatamente, né? Eu também, cara. Até botei minha calcinha de alumínio aqui dessa vez, que tem que ser diferente esse episódio, né? Eu vi que é uma coisa boa, diferente, cara, pra não... Primeiro evitar o 5G e depois, né, bicho, entrar nesse assunto cabulosaço. Sei lá, não tem nem como definir isso aqui, né? Bom, do que a gente vai falar hoje mesmo? Meu amigo Victor Cameron, a gente vai falar sobre um dos temas mais sombrios dos nossos dias, que é o tal do portão massas italianas. Então você que está aí conosco, que viu o tema e que conhece ou que não conhece, saiba que a gente vai ter que falar aqui um pouco em código, porque envolve talvez o ato mais brutal que um ser humano possa perpetrar contra outro. Não tem outra definição que seja mais clara do que isso, né, seu Vitor? O que Deus fala para as pessoas que fazem isso mesmo, Gabriel? Seria melhor ele colocar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar no mar do que tocar num dos pequeninos. Então Exato. É uma coisa pesadíssima. Então você que está conosco, já para você entender, de repente você chegou aqui pela primeira vez na vida. Oh meu Deus, o que tá acontecendo aí? O que são esses caras falando essas coisas complicadas? Eu sou Gabriel Ricardo, o grande Victor Cameron aqui conosco. Nós somos o Além da Imaginação. Nós falamos sobre temas complicados, espinhosos, e muitas vezes nós trazemos aqui essas abordagens do que rola aí na internet, o que é fato, o que de repente traz sinais aí meio estranhos, né? Então a gente fala muito a respeito dessas coisas e, óbvio, a gente leva para vocês partes que são especulativas e outras partes que a gente traz como evidência, mas obviamente deixamos a sua livre interpretação para que você, de fato, faça aí o seu fio da meada e compreenda se esses são fatos ou não. Não é não, seu Vitão? Exato, né, cara? E até um comentário aí pro pessoal, a gente fazendo a pesquisa para esse tema de hoje, todos os robôs, as ferramentas de pesquisa sempre diziam a mesma coisa. Isso é uma baita de uma mentira, isso nunca aconteceu. É uma conspiração inventada por anônimos na internet e que se deu com um problema, porque pessoas foram presas por causa disso, em um determinado momento, né? Quando chegou assim ao ápice, né, do compartilhamento aí dessa tal conspiração. E a coisa louca é que quando eles avisam, eles já avisam contando uma mentira. Que é, eles atribuem esse fato, né, do portão das pizzas simplesmente à pizzaria, que está ligada a todo um esquema de uma realidade macabra. Uhum. Não é verdade? E como a gente estava conversando aqui antes de iniciar o programa, é uma realidade macabra que se mantém ao longo já de milênios, não é verdade? Exato. E a gente está vendo só uma das muitas variações que chegaram ao público. Aí, tem o Brasileirinhos, tem aquela frase, presuma macumba, não é? É bem por Quando aí. você não souber o que é, presuma macumba, né, Cameron? Exato, é bem por aí esse episódio, né? Assim, você vai chegar a mostrar já esse organograma aí? Vou pôr na tela aqui para o pessoal, tá aqui já para vocês verem. Então, o que nós vamos fazer, né? Nós temos um grupo no Telegram do Além da Imaginação que você pode entrar, é o primeiro link aqui na descrição. É um grupo onde nós temos as nossas lives também às quartas-feiras, né? Que é onde a gente interage com vocês. E essa aqui vai ser uma esquemática que você pode dar zoom. Eu não vou dar zoom aqui, tá? Nessa imagem, porque tem algumas imagens aqui meio complicadas. Mas você vai ter acesso a tudo isso no nosso grupo do Além da Imaginação. A gente vai compartilhar com vocês um PDF com toda essa documentação, tá? Ligando todos estes pontos por aqui. Mas é importante a gente dizer que estes entes, esses agentes que estão aqui, eles obviamente foram ligados a essa investigação, mas é bom dizer que tudo que acontece por aqui não está restrito a essas pessoas, né? Não surgiu do nada. Não, esses são meros agentes que dão continuidade a rituais muito antigos, como o próprio Cameron comentou aqui, que é a nossa primeira abordagem aqui a respeito do tema, né? Não, seu Cameron? Exatamente, né? Você preparou aí, você que é mais da parte bíblica, né? Eu não manjo nada, eu manjo que tá na humilha lá, eu falo, tá, é isso aí. Mas não leio muito mais que isso, não. Pessoal, eu separei aqui uma imagem que está na tela de um ídolo da época do período bíblico. Esse é Moloch, tá bom? O Moloch, o que acontece? Ele é mencionado no Antigo Testamento bíblico por diversas vezes, no texto de Levítico, no texto de Jeremias, condenando
veementemente as práticas do povo cananita, o cananeu, né? Depende. Eu ouço bastante inglês, aí eu escuto como Canaanites, aí eu não, às vezes eu fico meio perdido de como trazer. Mas o que acontece? A religião cananeia dava uma ideia de que ao você levar sacrifícios humanos, especificamente dos pequenos, tá bom? Aqui como na foto que tá do lado que você pode ver, é um homem entregando um pequeno nas mãos de um ídolo, certo? E aqui tem um pessoal tocando uma corneta, né? Aqui do lado tem um pessoal batendo ainda nos tambores. E por que que isso era feito, né? Porque ao você bater o tambor e tocar essas trombetas ao mesmo tempo, quando você estava colocando ali o pequeno na mão dessa estátua que ficava quente, quando a criança, enfim, né, passava por tudo aquilo, que era o objeto do culto deles, os gritos dos pequenos não eram ouvidos pelos pais, né? Então não dava ali um peso na consciência maior do que eles deveriam ter, mas a ideia desse culto era que esse sacrifício assegurava tanto prosperidade quanto fertilidade àquele que adorava. Então você de joelhos oferecendo, né, os pequenos, você tinha bênçãos da parte dessa deidade. Então, quando a gente tem essas referências arqueológicas que são grandes, né? Você tem grandes estátuas lá de bronze, onde as crianças são oferecidas, onde elas passavam pelo fogo, como é dito inclusive no texto bíblico. Você tem uma linha ali bíblica dizendo: olha, os povos aqui ao nosso lado que adoram outros deuses fazem coisas absurdas, e depois de um tempo, Deus, um Deus bíblico, né, obviamente, Elohim, Adonai, enfim, como você vê no Antigo Testamento, ordena, depois de 400 anos de pregação a esse povo, de contato cultural, para que eles se demovessem dessas ideias, ordena a destruição destes povos e destes cultos por consequência. Mas, óbvio, depois você tem esse mesmo tipo de culto sendo revisitado na figura de Baal. Aí você vai ter, ele é chamado de Baal Ramon, ou Baal Zebub, né, que depois se torna Beuzebu, né, o senhor das moscas, que inclusive os fariseus apontam Cristo, né? Você conhece a passagem: ah, você cura, você traz a visão a cegos, você expulsa demônios porque você faz isso por parte do diabo. E aí Cristo vai lá e corrige eles, dizendo: uma casa dividida não pode prevalecer, né? Como é que um demônio vai atacar o outro, né? Então, o que vocês estão fazendo, na verdade, é atribuindo a mim algo que eu não tenho, né? Então, Baal, Moloque não são as mesmas deidades, mas eles apontam para a mesma coisa: sacrificar algo valioso em nome de uma bênção. Então, o tempo inteiro essa noção de barganha, mas uma barganha absurda, óbvio, né? Você entrega, na verdade, a sua família nas mãos desse demônio. Não tem outro termo, né, seu Cameron? Eu acho que fica claro para o pessoal, independente da nossa visão religiosa. Eu sou um cristão abertamente, você também, um cristão católico devoto. Nós dizemos aqui abertamente: isso é sacrifício para demônios. E o interessante, né? Por que a gente está citando tudo isso? Porque tem uma figura aí nesse assunto que é uma bruxa. E é uma bruxa citada por simplesmente todos os envolvidos. Então, o que a gente pode pensar assim, né? O Gabriel mostrando essa imagem, contando essa história, me veio um dado aqui na cabeça. Desde que liberaram o aborto, já faz aí uns 60 anos, praticamente, né, que a gente está vendo firme e forte essa política pública, dado como saúde da mulher, né, principalmente, mais de 1,3 bilhão de crianças foram assassinadas. Então, assim, é dito e calculado que em todas as guerras da humanidade se morreram 1 bilhão de homens. Então, assim, você soma todas as guerras, dá 1 bilhão de homens. E só do tempo que liberaram essa política, há uns 60 anos atrás, já se mataram 1,3 bilhão de pessoas. De crianças no ventre, né? Não são simplesmente pessoas, né? Porque nas guerras se morre marmanjo crescido. Alguém que não é compatriota, um soldado, alguém armado contra você. Uma não, mulher você no campo ataca, perdida, né? Ali, né? Toma uns tiros assim, aquela coisa assim. Mas o mais louco, né, Gabriel? É que
Tudo isso parece, assim, uma salada de frutas, né? Você joga lá esse monte de assunto confuso, joga esse monte de coisa, assim, que é uma barbaridade só, e ninguém entende nada. Mas a gente vai tentar dar um fio da meada aqui, Uhum. porque o que acontece? Tô deixando a mulher aí do seu lado aí, já que você tava falando Opa, dela. beleza aí, né? Normalzinha ela. Você vê. Imagina a nordestina mais fraca preparando a buchada de bode. E... Não é? A coisa é insana porque, assim, essa mulher, ela tá relacionada aí, todo mundo, inclusive pessoas aí, artistas falaram que não, fui lá no culto dela mesmo, e o negócio é nessa pegada aí, sabe, das más línguas, até dizerem que, olha, no sigilo, a mulher até mata a gente, né? A mulher até faz lá o ato final lá, foi só fazer um ritual aqui, envolve um sacrifício, alguém vai ser sacrificado, pode Uhum. ter certeza. Mas enfim, Por as pessoas... boatos, né? Exato. Possivelmente. As pessoas que estão relacionadas a essa trama do portão das pizzas aí, as pessoas que estão relacionadas a essa trama, primeiro, já atribuem a elas toda essa religião que gosta de fazer isso com a criançada. Uhum. E em segundo ponto, são pessoas da elite política americana. E alguns são da elite política mundial. Né? São pessoas aí envolvidas nos seus países, enfim, não vamos entrar aqui muito nisso. E o ponto é o seguinte: as políticas que essas pessoas começam a estabelecer aonde elas vivem, seja a nível local, federal, entendeu? Não importa. O que importa é o seguinte: elas estão totalmente carregadas dessa religião deles. Uhum. Então, assim, toda a confusão que a gente vê hoje, muitas vezes, é aquilo do brasileirinho lá, vai, presuma macumba. E eu até vou além. Presuma um macumbeiro. Não só presuma macumba, presuma também um bruxo ali. Uhum. Então, assim, ó, às vezes, o fulano que você tá falando ali, ele não é só um caipira qualquer, ele não é só ele é só um político, esse cara. Não, não, pô, esse cara é um bruxo, porra. Uhum. Né? Olha só, no meu Twitter lá, vocês veem que eu tenho uma foto bem da hora, pelo menos eu acho, que é um homem lá fumando cigarro. E uma coisa assim que eu pensei antes de começar a aparecer mais publicamente foi isso: o cigarro é importante estar lá. Primeiro como um símbolo e depois também porque funciona que não é uma varinha. Tá, então assim, eu aprendi isso aí com um bruxo. E, pô, gente, isso aí dá certo, viu? Então, assim, enfim, não vou falar disso aqui. Mas é só falando que dá certo. Então, assim, pra ver que esse pessoal, você vê, eu aprendi isso aí com um bruxo. E aquela coisa, ele diz que você tem um objeto pontiagudo e tal, toda hora na sua mão, e dá um poder a mais de você, assim, porque a pessoa começa a ficar meio hipnotizada uma hora ali. Inclusive comigo que faço sem parar. Então, assim, eu não faço isso propositadamente, tipo assim, não, eu quero hipnotizar essa pessoa e fuder ela aqui. Não, de forma nenhuma, é só, eu gosto de fumar, e acho legal também que dá uma, assim, parece um machão, né? Mas enfim. Tá vendo? É o grande cowboy do Marlboro. Exato, né, cara? Foda o cowboy viado, né, hoje em dia, né? Tem uma outra questão aqui, Cameron, que eu acho importante mostrar pro pessoal aqui também a respeito desse tema, que há pouco tempo atrás, né, saiu esse filme que vocês devem ter visto por aí, que é o Sound of Freedom, né? O Som da Liberdade foi lançado aqui no Brasil por esse Angel Studios, que faz muitos filmes de matriz bíblica, inclusive esse estúdio é um estúdio católico, né? Lá nos Estados Unidos, eles lançam esse tipo de filme. E esse filme aqui foi atrasado por diversos, né, problemas que aconteceram. E o que foi dito aqui, né, na história desse filme, ele é baseado em fatos reais, né, numa história real, que eles contaram de redes que pegavam crianças em países aí da América Latina, né? E aí, inclusive, no final do filme mostra que filmagens reais, né, da captura dessas pessoas que faziam isso. Então, assim, antes de tudo, né, quando a gente toca nessa parte mística ou na parte concreta da coisa, saiba, existem redes reais que fazem esse tipo de coisa, elas são denunciadas publicamente há muito tempo, mas você não escuta falar disso por aí. Exato. Você não ouve. Eles escamoteiam, escondem de todos os jeitos, e aí a gente tem que começar a se perguntar, de repente, por quê? Por quê? E aí a gente começa a ver, como o próprio Cameron trouxe na introdução a respeito do assunto, que pessoas poderosas estão ligadas a esse tipo de coisa. Então, quando você vai tecendo
essas hipóteses, porque eu não estou trazendo nada de maneira concreta aqui, você viu, ó, acusando alguém ou dizendo alguma coisa? Não, mas quando você vai olhando, e a gente vai fazer esse fio da meada aqui para vocês compreenderem tudo no final das contas, você vai vendo que tem alguma coisa por baixo dessa conversa que não é mera teoria da conspiração. Algo estranho, algo bizarro está acontecendo debaixo dos nossos olhos e ninguém fala nada a respeito, né, seu Cameron? Exato. Porque você comentando disso, né, Gabriel, lembrei de um comentário feito pelo Frei Tiago, certa vez, que uma vez perguntaram pra ele assim, né, Frei, você é um antissemita, e você só fala mal de judeus e não sei o quê. E aí ele disse, e ele explicou e falou assim, olha, primeiro, não é pra se ter raiva ou se ter nenhum tipo de emoção negativa ou positiva, nada, é pra você ser totalmente indiferente. A questão de uma pessoa ser judeu ou não, de um cara ser macumbeiro ou não, ele ser protestante ou não, ele ser budista ou não, é irrelevante, é totalmente irrelevante. Mas aí ele contou a história, que é a seguinte, o povo, segundo o Frei Tiago, tá? Eu tô contando aqui de cabeça o que eu me lembro. Mas assim, o povo judeu, num certo momento, ele foi dividido em duas escolas. Uma escola aparece Jesus Cristo, não é escola, tá? A palavra correta. Eu tô pegando aqui a melhor que vem na minha mente. Uma dessas escolas dá lá com o nosso Senhor Jesus Cristo, e esses judeus são convertidos ao catolicismo. E a outra é a sinagoga de Satanás. E esses caras, esses aí, são os senhores do mundo. Beleza? Agora, importa o fato desse cara ser judeu ou não? Não importa nada. O que importa é que são bruxos, que seguem uma tradição, e esses bruxos organizam toda a confusão no mundo. Seja ela com pequenos grupos, que surgem a partir do nada devido às suas influências milenares, porque é aquela coisa, você começa aí, agora fomenta esse fulano de tal aqui, agora fomenta o outro, agora confusão aqui, confusão acolá. Não importa. Tá até o próprio lema desses caras, né? De alguns aí, que tem uma das fachadas deles, tem até o lema no peito lá, que é ordem pelo caos. É complicado, né, seu Cameron? Exato. Então, assim, e a gente vê, assim, que são... é uma conversa difícil, cara, porque eu percebo hoje em dia, tá começando... Meus amigos gringos têm uma palavra pra isso, uma J-Trap, né? Que é... Quando você começa a conversar com alguém, as pessoas, judeu. Aí você fala, isso aí é a J-Trap. Porque inclusive, num tempo fiquei assim, depois eu percebi, falei assim, o Frei Tiago tá certo mesmo. Não importa, o pai desses caras é o Satanás. Ele pode se chamar de judeu, ele pode se chamar de muçulmano, ele pode chamar do que ele quiser. Entendeu? O que importa é, essa pessoa não está com a verdade. Mas enfim, para não ficar uma coisa meteorológica aqui, um negócio totalmente abstrato, vamos começar a já adentrar nesse assunto de uma vez só. Isso, até porque, ó, teve um caso há pouco tempo atrás, entrando mais na nossa realidade aqui, BR, que isso aí, inclusive, é facilmente encontrado aí, viu, nas redes sociais, em canais de mídia, que uma mulher, ela tava ali supostamente alterada por alguma substância aí muito doida, por álcool, alguma história, ela pegou, você viu essa história, Cameron? Ela pegou o menino pequeno, enfim, fez ali coisas que a gente vai comentar ali aqui daqui a pouco, né? Terminou ali com a criança. E aí, quando a polícia chegou, ela disse que estava fazendo aquilo por uma entidade aqui, de uma religião afro-brasileira. Ela disse isso abertamente e tal ali. Sim. Enfim, não tô dizendo Lembrei. que todas as pessoas que praticam, obviamente, né, não tem como dizer, porque senão era para ser uma coisa endêmica, não seria só esse caso. Exato. Mas é só para entrar um pouco mais profundamente no que o Cameron acabou de dizer, que é um negócio que transcende essa noção, inclusive, é grupo X, é grupo A, é grupo B. Meu, é o mal puro. É o mal puro, é o mal encarnado que a gente vai abordar aqui, né, seu Cameron? Exato, né? E assim, quando você inicia essa pesquisa, né, sobre os portões pizza, o robô vai dar para você a explicação e tanto o Google quanto qualquer site de norme vai dar lá para você a seguinte explicação. Isso aqui é uma teoria da conspiração que relaciona uma pizzaria em Washington, D.C., nos Estados Unidos, com um grupo pedófilo. E que... a palavra é ruim. Com um grupo pedófilo, entendeu? Vamos falar assim, que o robô não pega, né? E
E esse grupo estaria ligado aí, teria pessoas importantíssimas e estaria ligando toda uma rede de, enfim, de pessoas da mesma natureza ao redor do planeta inteiro. Beleza? Só que qual que é o problema? O problema é que isso é uma mentira, entendeu? E aí já tá uma mentira, né? A própria explicação que dá, não, isso aqui já é mentiroso, por quê? A conspiração não nasceu daí. A conspiração não nasceu da pizzaria. Essa pizzaria tá envolvida nisso e não sei o que, do nada, assim, surge alguém. Né? Começa a surgir as primeiras conversas sobre isso por causa do Wikileaks. No Wikileaks, um tal de John Podesta, que na época ajudava aí a campanha da Hillary Clinton, era um funcionário aí, uma pessoa muito, muito próxima a Hillary Clinton. Ele acessou um e-mail aí, e nesse e-mail tinha lá um vírus. Ele clica naquele vírus, o vírus entra no computador dele, enfim, e tudo que tá ali começa a aparecer pro mano que hackeou o cara. E nos e-mails do Podesta, começam a aparecer as menções de pizza. Entre ele e a Hillary Clinton, entre ele e e-mails da Clinton Foundation, entre ele e e-mails com ele e o irmão dele. Então, assim, o Podesta se comunicando com várias pessoas e pessoas também desse mesmo grupinho respondendo aos e-mails dele com esses códigos, falando de pizza, de macarrão, pasta, tá? Eu vou falar pasta aqui porque eu falava em inglês, tá? Mas quando eu tô falando pasta é macarrão, pra todo mundo entender, que não fala inglês. Agora, queijo. Então, assim, vários termos, vários termos nos e-mails, que é uma coisa assim, olha, é impossível os caras estar falando de qualquer coisa. É que nem aquele louco lá, como é que chama aquele esquizofrênico lá, o Abelhinha. Abelhinhas, Bolsonaro está não sei o quê. Não, eu sei de quem que você tá falando, mas ele tem uma comunicação meio críptica, assim, olha, os pássaros pretos estão sobrevoando o Planalto Central na busca do barbudo. É uma conversa meio assim, né? Uma conversa meio dessa. Então, assim, todo mundo, um idiota desse, todo mundo percebe, assim, esse cara boa palavra, ele tá sendo crítico, mas é aquilo ali, né? Todo mundo sabe o que você tá falando. Agora, esses caras são pessoas, né? O Gabriel botou na tela aí o John Podesta, para as pessoas verem quem é. E esse cara simplesmente se comunicando, tipo assim, por exemplo, um que a Hillary Clinton manda. Se eu não me engano, a Hillary Clinton manda pra ele assim: irei fazer um sacrifício de uma galinha para Moloch no meu quintal. Você vem? Né? Agora eu não lembro se foi a Hillary que mandou pra ele ou ele que mandou pra Hillary isso. Certo. Outras citações bizarras, né? Eu vou entrar um parênteses, né? Também o presidente Obama foi nesses e-mails aí, tá lá citado um caso que o envolve, que é o seguinte: em um dos e-mails aí que foi liberado para o público, está dizendo assim que Obama voou de Chicago $80 mil de hot dog. Então é uma coisa meio esquisita isso, né? Como é que você traz, né? Isso aí não é mais fácil você preparar aqui, né? Exato. Será que a salsicha de algum lugar, o pão ou a mostarda é tão boa assim, né? O presidente brasileiro manda trazer um avião da FAB aqui, desce em Osasco aqui, sobe lá 3 caminhões assim, sabe? Aquelas barraquinhas de hot dog lá, cara. Com as panelas tudo fervendo assim ainda, né? Quero ver. Não, é uma comunicação meio estranha, né? Aponta para alguma coisa além, né? E até no nosso documento que a gente vai compartilhar com vocês, tem cada palavra o verdadeiro significado, porque a gente não pode falar aqui. É assunto proibido dentro do YouTube, não tem como plataforma, por isso o link tá aqui na descrição. Você nem precisa fazer parte lá, você só entra no grupo, pega lá o material se você quiser tal, isso, e beleza. Isso mesmo. Nem precisa fazer parte se você quiser, mas só para você compreender melhor aqui. Uma coisa que é importante de mostrar aqui para o pessoal, Cameron, eu acredito, que é essa conversa aqui da dona Marina Abramovic, né, que a gente abordou aqui agora há pouco. Então, esse é o tal do Spirit Cooking. E o que acontece, né? É uma espécie de questão artística, né, que ela vai aqui, e eu não vou mostrar aqui, obviamente, ele na íntegra, né, mas ela escreve aqui na parede, ó, leite materno, né, fresco, com como é que eu falo? Fala não, é a palavra. Sêmen, né, Sêmen fresco, isso. Com leite de mamãe. Isso, e é tudo misturado aqui, né, esses são os fluidos humanos. E aí, ó,
Faz ela... um bem contra a Covid isso, cara. É... Aí, ó, com uma faca afiada, né? Corte profundo, no dedo do meio e comador, né? Tipo, para você chupar o seu próprio sangue, né? Uma coisa meio ritualística. E aí ela tem um garotinho aqui, uma estátua, que é tipo de uma criança. E aí ela pega e dá um banhão aí, ó. Olha só, joga lá no moleque, entendeu? Essa mistura aí de coisas, né? Tô dizendo que pode ser xarope de milho no lugar? Pode, mas, né, é tudo muito simbólico aqui. E aí ela começa, ó, a passar esses negócios na parede, vai escrevendo, ó, vai jogando ali, ó, tá bom? Beleza, aí o pessoal tirando foto dela, ó, toma o banhão, toma o banhão. Aí ela começa, ó, a passar um pincel, né, coisa é uma coisa, assim, pra mim, né, olhando isso aqui, é uma coisa bem bizarra, né. Aí depois que tá tudo feito aqui, ela tira umas fotografias, tal, isso é uma ela posa É. com uma cobra. Que nem o Crowley, né? É É, bem parecida, né? isso. Eles têm uma linha parecida nesse sentido. Aí, ó, encare a parede, coloca a sua cabeça contra a parede, né, com um travesseiro mineral, né, e aguarde até que a energia seja transmitida. É, então tudo aqui uma perspectiva bem mística, um lugar aqui também meio baixo astral, né, parece aqui, sei lá, né, Cameron, parece uma casa aqui em Osasco, né, da turma aí Abandonada, né? abandonada, né, É, um cara. lugar aí onde as pessoas são levadas aí num cativeiro. E é isso, esse é o vídeo aqui da dona Marina Abramovic. Aí você fala: "Pô, mas você pegou um vídeo aí, sei lá, de uma mulher aí fazendo um ritual aí, pô, eu vou aí em qualquer casa aí de terreiro no Brasil, tem coisa parecida, só que tem um detalhe, meu amigo, essa senhora, ela faz publicidade para empresas gigantescas, né, e aqui tem uma publicidade dela, hã, em realidade aumentada para Microsoft, tá bom? No HoloLens, então Esse comercial foi proibido, tá? Só um, foi tirado para. do Foi YouTube. tirado do YouTube. Isso, aí aqui, ó, o pessoal, HoloLens, tal, blá. Aí ela em realidade aumentada para o pessoal, vocês estão vendo por aí, ó. E aí ela num círculo, o pessoal olhando, nossa, que legal, você tá por aqui e tal, em realidade aumentada, tudo. E aqui é ela, né, fazendo um comercial para a Microsoft, tá bom? A Microsoft Culture e tal. E aqui tem o logo da empresa, tudo, né? Powered by Microsoft e tal. Então, gente, a gente está falando de pessoas muito bem conectadas, né, seu Cameron? Pessoas que têm contato direto aí com gente que tem muito dinheiro, gente que tem muita influência na política e que são abertamente magistas, né? Ou fazem práticas que vão nessa direção, de magia crowleyana, esse tipo de coisa. Quando o que me deixa mais assim, com a pulga atrás da orelha, é que é sempre o mesmo grupo, né? No sentido assim, de que, olha, todos apontam, e aqui eu vou entrar já com uma ideia que eu não sei muito bem quando vai ter o timing para ela, mas acho que agora é a hora. Existe um negócio dos sovietes chamado compromat. E compromat é qualquer material comprometedor que você tenha a respeito de um político ali. E você utiliza aquele material para manipulá-lo, tá? Agora, aqui, para quem é brasileiro, já sabe que a gente tem vários compromat. Por exemplo, o mais banal que a gente viveu há um tempo atrás foi o Rachadinha, né? Aí, para salvar o Rachadinha, entregou o país, esse desgraçado. Mas esses caras, por exemplo, quando você vê que um caso como o Jeff Epstein também é um desses nomes conectados a esse assunto. E conectado num dos arquivos que a gente vai compartilhar com vocês, tem uma hora lá que tem um ciclo, assim, né? Assim, o fluxo de pessoas aqui, assim, né? Que ele bota lá, né? Como que é a relação. E coloca lá o Clinton com o Podesta, com o fulano de tal, com não sei o quê, com o Epstein, blá, 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 blá. Só que, no fundo, é o que eu falei pro Gabriel aqui antes. No fundo, é um círculo, né? Não importa. Todos se conhecem. Todos estão numa mesa. Uhum. Não é que, assim, não é como uma estrutura criminosa que o cara da biqueira não faz nem ideia da onde mora, da onde vive, quem é, como vive o chefão.
É uma coisa assim, é um grupo de pessoas que se reúnem e simplesmente todo mundo se conhece e todos ali estão comprometidos. Todos ali têm informações comprometedoras um em relação ao outro. Não é uma coisa assim, tem as vitiminhas aqui, coitada, né? Os manipulados e nós aqui, os malvadão. Não, é um bando de malvadão mesmo, não tá nem aí pra nada. Agora, né, uma vez aconteceu isso acho que foi na Tailândia, não lembro aonde, ali no Sudeste Asiático, uma coisa assim, uma vez um cara da KGB tentou manipular um dos ditadores lá e falou, a gente tem uma fita sua de você e dos seus ministros aí, carcando as crianças. Uhum. Aí ele, manda pra mim então que eu quero ver. Não funcionou a chantagem com esse cara. Tá desse jeito, né? Um doidão. Mas enfim, voltando. Agora, esses e-mails do Podesta, eles citavam um lugar. E esse lugar era uma pizzaria em Washington, D.C. Então, pelo conteúdo dos e-mails, quando ele citava esse local, as pessoas deram a entender que algo a mais estava rolando ali. Que aquele lugar não era apenas uma pizzaria. E, de fato, quando você pesquisa sobre informações nesse lugar, eles mesmos dizem, não era mesmo só uma pizzaria. Era um local onde você tinha eventos artísticos, performáticos, onde recebiam, enfim, campanhas de políticos ali de Washington, D.C., você recebia as performances de artistas e tal, e tudo uma coisa meio dark, assim, meio bizarra. Assim, a coisa mais normal que acontecia ali era a campanha política. Exato. Mas uma coisa interessante, desculpa até te cortar, Cameron, a questão é a seguinte, o Podesta, por que esses e-mails são verdadeiros, tá? É importante a gente ir nas evidências, né? Ele foi hackeado na época, ele clicou lá num link lá em 2016, e ele era chefe de gabinete da Hillary Clinton, ou seja, ele era uma espécie de honeypot, né, como se chamam, ou seja, ele era um cara que ele tinha acesso, ou tinha nível de acesso a determinadas informações que poderiam interessar a N serviços de inteligência, ou aos próprios espiões dentro do governo americano, de agências para fazer contra-inteligência. A gente sabe que o poder tem essas matizes, né? Esses gradientes. E aí o que acontece? Ele clica no e-mail, um hacker tem acesso aos dados dele, senhas, mídia e ao próprio e-mail. E aí, o que ele faz para comprovar que ele teve acesso de fato ao e-mail do John Podesta e que isso aqui não foi uma viagem, que o cara, não, olha aqui os e-mails que eu peguei, muhahaha, e escreveu num bloco de notas. Não, ele pega e envia estes e-mails que a gente vai abordar aqui daqui a pouco direto para o Wikileaks, lá do Julian Assange. Ele envia. E aí os caras recebem, johnpodesta@governoamericano.com, né? .us. Pô, não, realmente, é o governo do... de fato, é o e-mail do cara. O cara é chefe de gabinete da Hillary. E por que esse cara tá falando de pizza, de hot dog, de queijo, de galinha? São códigos, né? Que essas palavras são utilizadas para descrever essa rede que se organizava ali supostamente para levar crianças daqui para lá para cumprir os propósitos mais absurdos que você possa imaginar, tá bom? Então, acho que esse é o ponto inicial, né, Cameron? A gente trazer que isso aqui não é uma conversinha furada de alguém. Os caras pegaram os e-mails, começaram a tentar entender essas mensagens crípticas e ver, quando o cara tá falando de frango, do que ele tá falando? Quando o cara tá falando de cachorro quente, do que ele tá falando? Então, o tempo inteiro tem essa espécie de debunk, né? Que é uma descriptografia de tudo aquilo que era tratado aqui, né, Cameron? Tem um outro parênteses interessante. Existe... vai ter que procurar, não sei o nome dessa pessoa, mas esse homem, ele era um dos diretores do FBI. E quando ele se aposenta nos anos 90, ele começa a entrar numa luta pelas crianças. E por crianças desaparecidas e tudo mais. O cara começa a levar bem a sério isso. E uma das crianças resgatadas, vítimas de abusos, ela contou o seguinte, fizeram isso aí comigo, essa maldade comigo, dentro da Casa Branca. E aí ele fala assim, tá bom. Senta lá, Cláudia, é isso aí. E uma hora ele pede assim para essa criança desenhar, e essa foi a primeira de muitas crianças
que desenharam áreas da Casa Branca que o público não tem acesso. Então, assim, para aquela criança conseguir desenhar aquilo com aquela precisão, ou ela teve acesso àquele local, de fato, ou essa pessoa tem uma imaginação assim, cara, esse cara é bom, essa criança é boa, entendeu? Esse menino é bom, tem futuro em Hollywood. Mas o ponto principal mesmo é você ver, cara, como isso acontece? Você vê, uma criança tá falando uma coisa dessa, que ela não tá sendo abusada no Rio de Janeiro, numa favela, sabe? Que é uma coisa assim, natural, né? Foi assim, ambiente selvagem aí mesmo. Ou enfim, favela. Lá em casa mesmo ali, eu moro num lugar bom e mesmo assim tem essas coisas. Né? Enfim, né? Ninguém escapa essa bosta mais. Uhum. Agora assim, é tão... Eu tô aqui pisando em ovos, né, cara? Porque tem que pisar, meu medo é não tem que... o tema é baixo astral. O tema é baixo astral e embaçado, né, cara? Mas uma das coisas que eu posso dizer aqui, assim, é a seguinte, né? Esse Podesta, ele acaba linkando, aqui a gente não vai abrir muito não para esse lado, mas é o seguinte, esse cara ele linka para um outro doidão lá que trabalhava também com a Hillary Clinton, que chama Anthony Weiner. Uhum. E esse Anthony Weiner, esse cara foi preso. Esse cara foi preso porque tava dando em cima de uma menina de 17 anos de idade. Uhum. E, enfim, encontraram coisas no laptop desse homem aí, que é aquela coisa assim, esse aí é primo distante do Hunter Biden, do nível de loucura, do que esse cara faz. Agora, um ponto que não sai na minha cabeça é o seguinte, todo mundo sabe a respeito dessas pessoas envolvidas, de que esses caras são da pá virada mesmo, enfim, principalmente o Epstein, né? Que tinha a tal, que talvez seja a maior conexão desses caras aí, todos eles estavam relacionados ao Epstein. Uhum. Agora, o Epstein já é sabido que ele era um agente de Israel. Então, assim, e aquela coisa, já é sabido também que é muito antigo a questão de você ter essa manipulação pelos sovietes. Assim, a gente vai lá, os comunistas, não vou nem botar sovietes, vamos colocar os comunistas, né? Mas é muito comum para os comunistas fazer esse tipo de chantagem. Bota você lá numa situação que está comendo as criancinhas, que não sei o quê, as adolescentezinhas, e ai, que gostoso e tudo mais, e de repente você tem lá várias e várias e várias fotos, enfim. Eles estão com você na coleira agora acabou sua vida. Uhum. E assim, nada me sai da cabeça isso, de que, olha, beleza, eu não estou contestando se isso é verdadeiro ou falso. A minha preferência é que isso é verdadeiro, eu acredito nisso, eu acredito que aconteceu como muitas más línguas aí falam e que foram silenciadas. Mas não me sai da cabeça essa ideia de que talvez, olha só que interessante, quem que nos trouxe esse assunto primeiro? Foi a direita alternativa. Então a direita alternativa que vem trazendo esses assuntos. Só que assim, o que já é provado, pelo menos assim, não pra todo mundo, tá? Pra mim porque eu tenho uns amigos meus que é foda, uns americanos fodão mesmo, respeito, eu tiro o chapéu pra esses caras, que eles fizeram lá um mapa, se você quiser segui-lo, One Tall Order, no Twitter, One Tall Order, né? Enfim, se não sabe inglês, problema é seu. Agora, esse cara mostrou, assim, que a direita alternativa, ela tem ligações diretas com Moscou. O que é chamado de alt-right, né? Exato, a alt-right tem conexões diretas com Moscou. Então, que coisa interessantíssima. Que coisa interessantíssima serem essas pessoas as primeiras a trazer um material dessa gravidade. Exato, porque muito provavelmente o Kremlin tinha interesse em capturar essas informações, né? Então, ou produziu, ou ele mesmo produziu. Pode ser, né? Pode ser. Porque a mim parece, Gabriel, que a gente está vivendo, eu vi essa imagem recentemente, não sei se eu comentei no programa passado, mas enfim, eu vi recentemente essa imagem e concordei perfeitamente. A gente está vivendo hoje no esquema político o eterno ciclo Lenin-Gramsci. Por quê? As pessoas começam a saber que, assim, olha só, esses políticos que estão aí são um bando de pedof e, além disso, eles são pessoas totalmente bandidos e tudo mais, tudo que a gente já sabe sobre esses absurdos, e para somar dos absurdos que nós sabemos, tem esse fato aí de que os caras fazem isso com as criancinhas. Uhum. Agora, que engraçado isso tá vindo, literalmente, de pessoas que estão com a proposta de revolucionar tudo. Uhum. Tá tudo errado mesmo, isso aí é um bando de pedófilos, e assim, não somente isso, são um bando de bandido, então a gente tem que, nada serve desses caras mais. Uhum. E quem tá lá para servir o novo, só mais um braço da KGB. Né? De novo, os mesmos caras, né? Enfim, agora, para não um programa político, né? Eu vou falar aqui do fato mesmo, né? É importante, eu até entrando no mérito que você comentou agora há pouco,
Tem esse link aqui, também vai estar lá dentro do PDF que a gente vai compartilhar com vocês, mas você inclusive pode pesquisar por aí, tem essa thumbnail no vídeo, esse vídeo tá no YouTube, é de uma menina fazendo a descrição do que aconteceu com ela, muito parecido com o que o Cameron comentou. Ela é uma adolescente, mas ela comentava de eventos que aconteceram com ela desde a primeira infância. É uma coisa assim muito chocante. Até o jornalista, né? Ele é um gringo. Tem legenda nesse vídeo, tudo para você que de repente não acessa o inglês, não tem problema. Vai ter legenda no vídeo inteiro e o jornalista fala ali no início da entrevista, fala: essa foi a coisa mais desafiante, a coisa mais complicada que eu já fiz em toda a minha carreira jornalística. Eu nunca estive diante de alguém que falasse tamanhas coisas absurdas a respeito desse tipo de coisa, né? E você pode procurar, né, esse Satan's Children, tá no 60 Minutes, é um canal no YouTube, tem milhões de acesso, e você pode ter acesso a essas informações, tá? Não é loucura. E, inclusive, ela faz uma descrição bem aprofundada, né? Que é como o Cameron comentou, pô, como é que alguém descreve um lugar da Casa Branca que ninguém acessa se ela não esteve lá? Alguém teve que contar para ela lá, tá, beleza, né? Eu agora vou descrever e vou dizer alguma coisa a respeito disso. Parece meio estranho, né? Não sei se daria, né, seu Cameron? Exato, né, cara? Eu tenho aqui verificando minhas anotações, né? Assim, eu acho que já dá pra gente passar pro tal da pizzaria, né? É o próximo slide. O ponto principal desse assunto foi essa pizzaria durante muitos anos. Primeiro, quando virou notícia mundial, quando um cara invade a pizzaria. E ele invade armado a pizzaria, dizendo: eu vim resgatar as crianças. E esse homem vai preso por causa disso. E, inclusive, se você pesquisa nos robôs normal, eles falam que esse cara já se arrependeu disso. E nem acredita mais nisso aí. Acho que foi usado pra trouxa mesmo. Só que olha que interessante. Quando ele invade a pizzaria, um tiro é disparado. Um tiro é disparado. Não veio da arma dele. E o tiro que foi disparado atravessa uma parede e pega num HD de computador. Oi, que coisa louca. Sabe? Que mira. Que mira precisa. Porra, que acidente. Não é verdade? É um acidente. As coisas acontecem assim, é tão natural. E o ponto é assim. Como que um cara... Uma coisa é, por exemplo, o dono do Habib's. O dono do Habib's, sei lá, vende milhões de esfirras por dia. Ele tem centenas de restaurantes pelo Brasil. Você falar que esse cara é um empresário influente na economia brasileira é totalmente razoável. Não é verdade? Foi assim, pô, é verdade, emprega um monte de gente, entendeu? Paga um monte de fornecedor, foi assim, pô, tem um monte de restaurante. Natural, esse cara é um bilionário mesmo, ele tem uma influência, o restaurante dele tem uma grande influência, né, na nossa economia. É muito importante, esse cara é show aí. Agora, como que um dono de uma pizzaria miserável de Washington, D.C., é eleita uma das 50 pessoas mais influentes daquela cidade? E sempre as matérias dizendo: esse homem aqui, ele recebe todos os políticos, as pessoas, assim, a elite do Partido Democrata vem aqui se reunir porque amam a pizza dele, gostam dos eventos que eles fazem aqui. Esse homem mesmo já deu muito dinheiro para alguns políticos para poder financiar as campanhas. Como é que fica isso? Não é? Como que fica isso? E aí você soma toda essa estranheza com os e-mails do Podesta, que estão citando essa pizzaria. E ao citar essa pizzaria, ele também tá com aqueles códigos lá. É o queijo, é a pizza, é a pasta, é o lenço de cor tal. E assim, nada faz sentido, né? E aí tem uma coisa louca. Aí as pessoas falam assim, vamos dar aí o braço a torcer, né? Aí eu falei assim, como que é o logo dessa pizzaria? Né? Aí já começou por aí, vamos investigar a pizzaria então. Aí primeiro foram ver o logo, as artes expostas dentro da pizzaria e o Instagram daquele cara. Exato. E aí é bizarro. E aí começa a ficar do tipo assim, tem algo aí. Tem algo estranho, porque eu coloco aqui até na tela, esse link também estará no documento PDF, que é um material que foi feito aqui, né? A gente consegue ver aqui pelo FBI mesmo. 2007.
e foi liberado a público esse artigo. E o que diz aqui esse artigo, tá? É um manual de instrução para que os agentes, os policiais federais dos Estados Unidos, né, que é o FBI, a Polícia Federal, mais ou menos assim um paralelo, né, com o Brasil, de símbolos que estes grupos que mexem com os pequenos na internet, como eles se identificam online. Então eles utilizam uma simbologia para que logo de cara você caia numa página ou em algum site, alguma coisa, e você veja aquilo, você saiba do que se trata. Só que, obviamente, que só as pessoas envoltas naquele ciclo vão saber o que são essas simbologias. Então, eles fizeram aqui uma decodificação do que é cada uma dessas coisas. Então, eu não sei nem se eu posso falar aqui os termos, mas enfim. Bilogo, a.k.a. boy, né? L aqui, amantes de boy. meninos, né? Boy, né? Um menino pequeno, quem ama eles, né? De uma maneira romântica aqui, no caso, né? Abusiva. E aqui você tem ainda, né? Esses logos aqui em joias e tudo mais. A gente desce aqui e vai ter estes outros logos relacionados à mesma coisa. Então, esse aqui é de quem gostaria, né, de garotinhas. Então, esse tipo aqui de logo que eles utilizam, tem até aqui um pingente, né? Aqui também outras coisas, né? Eles mostram aqui até um site, né? Orgulho de ser, né? Enfim, não dá para ficar falando aqui o tempo inteiro no YouTube, vocês vão ter que dar uma olhada mesmo, tá? Nessa história. Enfim, estes materiais aqui, isso aqui é de uma agência americana fazendo inteligência na internet. Pois bem, tem estes logos aqui do lado destes estabelecimentos comerciais. Então aqui a gente tem esse primeiro logo aqui no topo à esquerda, se você ouve no modelo de podcast, olhe para a tela, que é essa espécie de triângulo aqui que segue, né, fazendo esse formato, fazendo um desenho aqui de uma fatia de pizza. E quando a gente volta para o documento original, dá para ver uma certa similaridade aqui, né, Cameron? Eu não tô muito doido não, né? E esse foi o primeiro logo deles. Uhum. Antes disso aí virar mainstream, todo mundo ficar sabendo, o logo da pizzaria era essa imagem amarela que o Gabriel mostrou. Exato, tá aqui na Era tela aquele de triângulo novo. ali. E depois que é alterado. Entendeu? Quando todo mundo ficou sabendo, aí altera ali, a gente passou aqui para um novo branding e não sei o quê. Remodelamento. Remodelou o brand aqui do negócio. Hein, cara? É tudo muito estranho. É tudo muito estranho. Não exato, exato. E... mas não é da Comet Ping Pong, é bom dizer, né? Esse aqui é uma outra pizzaria que ficava ali perto, né? E aqui embaixo você tem o do Comet Ping Pong, né? Que seria aqui esse cometa, né? E aqui o Ping Pong, né? Que seria Play, Eat and Drink, né? Que se você pega só as primeiras letras P e D, pede, né? Você chega aqui numa analogia meio complicada, né? Inglês e português é a mesma palavra. Exato, exato. É a mesma palavra. E aqui, ó, essas raquetes aqui, isso aqui já é uma abstração por parte das pessoas, né? Dizer que é parecido com esse símbolo aqui, né? Da borboleta. Da borboleta, que seria de amantes de, né? Pequenos em geral, né? Independente do sexo, se são meninos ou se são meninas, tá bom? Seria algo ligado nessa direção. E ainda tem um logo de uma outra pizzaria que ficava ali na região, né? Que é uma mão adulta com uma mão de uma criança, ou uma mão grande, uma mão pequena, dentro de um coração, que seria ligada aí, obviamente, a este outro logo de, né, amantes de garotinhas, tá bom? A gente sempre tem que falar a respeito dessas coisas aqui na plataforma, né, Cameron, de uma maneira meio pausada, né, até por dois motivos. Eu acho que o principal é que falar a respeito dessas coisas para mim, que, pô, eu tenho criança na família, eu tenho esposa, eu quero ser pai, eu quero ter família, é uma coisa extremamente difícil de abordar essas coisas,
e a plataforma, né? Então, até para falar a respeito disso aqui é difícil do ponto de vista emocional, né? Da gente falar a respeito dessas coisas, que são coisas duríssimas e absurdas, quanto aqui da plataforma, né, Cameron? Exato, né? E também, de certa forma, é uma coisa que vai sensibilizando você. É um horror que desensibiliza você. E as pessoas começam a se interessar por isso mesmo. A ficar assim, a pessoa fica obcecada com esse assunto. E ela quer descobrir. Por exemplo, esse negócio do Epstein. Quantas pessoas não tem lá aquela curiosidade assim, nossa, o que será que acontecia? Como é que eram as festas? Ai, mas o que rolava mesmo? Essa pergunta é irrelevante, entendeu? Por exemplo, assim, o que rolou no carnaval desse ano? AIDS, eu tenho certeza. Isso eu posso falar assim, AIDS rolou, viu? Assim, entendeu? Mas muita gente vai começar a fazer PrEP agora, não é mesmo? E aquela coisa assim, de esse pessoal aí, quanto mais você vai cavalcando, você vai vendo que tem muita mentira no meio também. Com essa questão de dessensibilizar você, deixar você ali mal mesmo e tal, né? Assim, eu cresci sem supervisão na internet, desde meus 7 anos. Então, o pai aguenta, viu? Eu aguento muita coisa, poucas coisas eu passo muito mal. Esse é um dos assuntos que quanto mais eu cavuquei, mais eu passei mal. Eu falei, eita, esse negócio aqui é foda, porque é uma injustiça tão, tão grande. E as evidências são tão, tão claras que fica difícil fazer uma conversa honesta, não é? Inclusive, quando você tenta fazer uma conversa, e aí você é censurado, e é desvirtuado o assunto. Falando, não, isso é tudo mentira, isso nunca aconteceu. Essa pizzaria é só uma pizzaria mesmo, e blá, 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 blá. E assim, mas eu não tô falando da pizzaria. A pizzaria é somente um de muitos outros elementos de toda essa história. Isso, e ainda eles, quem faz esse tipo de conversa, né, para tentar descredibilizar essa discussão, ele foca muito no que você comentou no começo, né, no rapaz que acabou entrando por lá e tudo mais, para tentar salvar, né, as crianças que lá estavam, que obviamente não é assim que as coisas funcionam, né, mas tentam descredibilizar justamente por esse evento. Mas tudo aqui, óbvio, a gente não está acusando pessoas diretamente, não tem nem como a gente fazer isso. São coisas que vão se conectando a partir de uma determinada narrativa, certo? Então a gente vai pegando evidência aqui, ali, e você que tem que julgar essa história. Se você acha que esse logo aqui que eu coloquei na tela é parecido com esse documento do FBI falando a respeito do tema, beleza. Mas você pode dizer, não, pode ser uma coincidência. E pode ser uma coincidência que todas essas pessoas são interligadas. Pode ser coincidência que tudo que a gente vai falar aqui a respeito dos e-mails do John Podesta, das coisas que apontavam, não tem muito a ver. Beleza, você pode seguir aí com o teu pensamento. Não tem crise, não. O Além da Imaginação é assim, né, Vitor? É aberto, É aberto. Fale o que quiser. É isso, literalmente isso, fale o que quiser aí, cara. No nosso Telegram também, amanhã rola o boteco, às 8 horas da noite. Quem quiser, é só entrar lá, pode pedir o microfone. E assim, claro, dependendo do que você falar, a gente vai tirar você, entendeu? Se chegar com muita loucura assim, isso aqui, cara, fala, eu não tô com paciência. E, enfim, né? É porque é um boteco, entendeu? Boteco, as pessoas são expulsas. Mas, enfim, né? Exato. Vamos aos e-mails aqui. E não vamos mostrar os e-mails desse homem. É só falar de e-mail, vamos mostrar um agora, né? Vamos mostrar um para vocês aí, tá bom? É importante aqui, inclusive, The Handkerchief Email, né? Que seria um lenço de mão desses que a gente utilizaria num restaurante. Não, handkerchief é tipo um lencinho. É tipo, ok. O pessoal chora assim também. Ok. Que dá pra mulher, Aqueles assim. que a gente carrega, né? Isso. Tá. Beleza. Então aqui, o que é dito nesse e-mail, né? Sess Sandler Foundation, né? Que aqui é uma ligação, enfim, entre esse pessoal e o grande Podesta. E ele fala: Oi, John. Corretor. Isso. O corretor achou. Isso. Não, tudo bem. Encontrou esse silêncio e eu acredito que esse mapa pareça relacionado à pizza. Tá bom? Então aqui a gente já tem uma coisa meio críptica, né? Ele encontrou um lenço e eu acho que esse mapa é alguma coisa ligada à pizza. Beleza? Então tudo aqui é críptico, né? É seu, né? Aí eles podem mandar se você quiser, se for seu, né?
Eu sei que você está ocupado, então não se importe, né, de me responder se isso não for seu ou se você não quiser. Eu chequei aqui tal na casa se tinha algum pano, né? Esse pano que ele comenta novamente, white, branco com preto, e se foi deixado, né, na cozinha, né, da casa. Então o que acontece? Tem aqui embaixo um significado do que seria cada uma dessas coisas, né, que você pode ver aqui na imagem se você der uma olhada aqui. Deixa eu só colocar em tela completa para vocês verem, tá bom? Então, o que seria o significado de cada uma dessas coisas? Bem, o lenço que a gente comentou anteriormente seria práticas de sadismo, né? Isso. Esse tipo de coisa. Ou algum sinal de vítima, né? Como está escrito aqui no documento, né? Isso, algo isso. relacionado à vítima ali, dos caras. Isso, beleza? Que vazou alguma história ou ligado à pancada no momento do amor, tá bom? Ainda, mapa, aqui não tem nada, né? Aqui na verdade a gente está falando de cores, então parece relacionado à pizza. Pizza a gente está falando lá, né, de meninas. Isso. Tá bom? Meninas pequenas. Aí tá o branco com preto, tal. O preto aqui, Eu não sei o que é isso. né? Deve ser o quê? Sadomasoquismo? É isso aí. Algo assim? Exato. Tá bom? E o branco aqui não tem um significado, tá? Mas tem o cinza aqui, que também tá ligado mais ou menos a essa coisa de porrada, né? Durante o amor. Então pode ser WWE. ligado, pode ser ligado à mesma coisa. Minha mulher tá tem bom? esse fetiche, cara. Ela fala assim, sobe ali na quina ali da janela ali, pula em mim. É luta livre, Luta né? livre, ela gosta dessas coisas. Cuidado, cara. É. Aqui, ó, ainda, beleza. Saímos, esse é um dos e-mails, né, que foi divulgado. Imagem errada aqui, tá, beleza. Essa é a dona Marina Abramovic, ela aqui com a Lady Gaga, né? A gente já mostrou ela aqui no começo, né? Ela com aquele chapéu do body, né? Ela aqui numa questão artística, né? Que foi chamado de Paraíso do Satanás. Esse era o nome da exposição. Que isso, sério? Heavens, Demons Heavens, alguma coisa assim, Devil's Heaven, alguma coisa assim. E aí ela tá comendo aqui um pedaço que tá numa modelo aqui, né? Seria uma simulação de canibal, né? Algo ligado assim, tá bom? E, né, ela manda um e-mail aqui para ele. Eu mostrei o vídeo para vocês no início do que é o Spirit Cooking, né? E aí ela fala aqui, manda um e-mail para ele, mail to Marina Abramovic e tal. Aí, ó, para Tony Podesta, o e-mail dela para o Tony Podesta, vai comentar, né? Querido Tony, eu estou ansiosa, né, pra gente fazer o nosso Spirit Cooking, que é o vídeo que eu mostrei no começo, o jantar de Spirit Cooking na minha casa, né? Você acredita que vai estar por lá, tal? E se o seu irmão for aparecer, que esse aqui é o Tony Podesta, é o irmão do John Podesta, tá? Se o seu irmão, o John, for chegar, né, me dá um toque. Todo o meu amor, Marina, né? Então, tô fazendo aqui um jantar, uma coisinha aqui, um biricutico aqui, né? E vai rolar um Spiritual Cooking, que é aquela imagem que eu mostrei lá no começo para você. Você vai trazer o irmão ou vem só você, né? Então, um abração aí, até mais. Né, agora mostra o normalzinho desse Tony Podesta aí. A gente tem uma foto dele aí. Vamos pegar isso. uma foto. Essa é a outra. Cadê aqui? Essa aí, ó. Uma notícia de jornal, onde a gente vê aí o Tony Podesta, né, e a Heather. Não sei quem é essa mulher, essa coitada, mas aqui eles estão juntos em sua casa, né? Como diz a notícia. Uhum. E olha só uma das esculturas que esse homem tem pendurada, né? De pendurada, como diz o pessoal brasileiro, no teto. É um negócio. Uma própria outra imagem que você salvou ali, né, Gabriel? Que depois a gente acabou abandonando. Mostrava aí, pra quem viu Netflix aí a série daquele psicopata Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, é isso? Sabe que uma das vítimas foi deixada nessa pegada aí, né? Você acabou até me corrigindo, né? Mostrando que isso aí não é algo que vai mais além desse simbolismo.
É o algo... simbolismo da histeria, né? Isso. Seria ligado mais à questão de possessão demoníaca, né? Esse tipo de coisa, e foi, na verdade, não sei, né, se coincidência, um psicopata como o Jeffrey Dahmer, não tem como dizer, né, uma pessoa completamente influenciada por Satanás, mas aqui, você vê o Tony e ele tá com, não dá pra gente mostrar, tá, esse negócio do Dahmer, você vai ter que olhar lá dentro do nosso Telegram, tá? Então tem essa pessoa aqui, né, é uma escultura, obviamente, sem a cabeça, e aqui você tem ele sorridente lá do lado dessa estátua que ficaria aqui, né, nessa galeria particular que eles possuem. É a casa dele. Tá bom? É É a casa dele. desse cara aí, meu. Imagina isso. Aí, é que eu fico agora falando daquela mulher ali, né, que tava servindo de bolo pra Abramovich. Quanto que será que foi o cachê dessa coitada? Não. Olha, se eu caísse num cachê desse, cara, eu ia questionar minha vida. Eu falei assim, cara, já fiz muita coisa estranha, mas essa aqui tá demais, né? Essa aqui é bizarra, né? Cadê aqui, ó? Esse aqui, acho que essa aqui, ó. Essa aí, né? Essa aqui, meu, baixo astral. E fora que eu ia rir também, assim, não é? Eu comecei a fazer cócega aí, né? Imagina uma coisa dessa. E assim, ó, uma coisa que é ligada de alguma maneira, porque a Abramovich acaba sendo ligada à família Podesta, tem essa questão aqui, né? Essa imagem que ficaria ali dentro do escritório do John Podesta. Então é uma imagem de dois homens, né, jantando um manequim, né, jantando ali. É um símbolo para o canibalismo. Mesma coisa aqui dessa questão da arte. Aqui. Essa foto tirada em 2016. Isso. Na campanha, quando o John Podesta era o chefe de campanha da Hillary Clinton. Isso é o escritório dele. Mas normalzinho, chega lá para fazer a campanha. Aqui no Brasil, você chega com várias malas, um negócio assim, cheio de dinheiro. Isso, lá não. Lá chega uma pizza. Então aqui, ó, você consegue ver expandido na tela, realmente é disso que se trata esse quadro, né, essa obra de arte, que é muito ligado aqui a essa questão, o tempo inteiro quando a gente fala de elite, quando fala desse tipo de coisa ligada a satanismo, né, a gente fala muito de sacrifício de gente, tá bom? Ainda outra questão aqui, né? Eu acho que não dava pra gente não tratar desse tema, né? Aqui na nossa nota, né, seu Cameron? Já. Aqui a gente falar a respeito um pouquinho desse dono, de repente não falar o nome, né? Mas dizer que ele era o dono dessa pizzaria, que ele tinha esse Instagram aqui, e aqui ele está na casa do Tony Podesta. Então você vê, essas pessoas elas são interligadas de alguma maneira, né, Cameron? Exato. Tá todo mundo junto. E tem um outro fato curioso aí do Portão Pizzas, que é o seguinte. Uma hora esse dono apareceu falando assim, olha, o meu estabelecimento não tem um porão. Então, é aquilo. O que estão me acusando de guardar pessoas no porão é impossível porque eu não tenho um porão. E beleza. Foram lá e tudo mais e viram. Falaram assim, ó, não tem, de fato, não tem porão algum. Porém, há uma comunicação que isso aí tá salvo, vocês podem ver no documentário, se eu não tô enganado, tá nesse documentário, Out of Shadows. A gente tem disponível no grupo do Ainda Imaginação. Não é no canal, é no grupo, tá? Então você vai ter que entrar no canal e entrar no nosso grupo, porque o arquivo ali, o mais serião, tá para as pessoas que são mais próximas, né? Claro. Mas enfim, nessa comunicação da mala direta que ele tem com seus clientes, ele diz lá, olha, eu fiz a colheita dos tomates, porque é um pessoal aí badabaueira, e ele fazia uma espécie de cerimônia entre os clientes, que ia todo mundo lá amassar os tomates, não sei o quê, para poder fazer o molho da pizzaria. E ele convida todos a esse evento para poder amassar os tomates no porão. Que porão, né? Se não tem porão, meu. Pois é, cara. Pô, a paulada, né? Os caras estão tirando mesmo, né? Eu não tenho. Nossa, eu não tenho essa capacidade de mentir, não, cara. De verdade. Eu tenho pra algumas coisas, né? Pra algumas coisas sem mentir. Todo mundo tem. Pra algumas coisas a gente tem uma facilidade de mentir, né? Mas assim, pô, cara, meter um negócio desse, você ia ver na minha cara assim, tem algo muito errado aqui, cara. Não é esconder um negócio desse aí. E esse cara, inclusive o Instagram dele, é uma coisa assim, 100% bizarra, né? Eu acho que dentro das. Tem mais alguma coisa dele aí pra mostrar? Eu até poderia mostrar, que eu fiquei com receio, mas eu vou mostrar só uma das imagens, viu, Cameron? Enquanto você comentar aí a respeito dele, eu vou separar aqui. Opa, beleza. Olha, gente, esse negócio aí, enfim, todo o meu ponto aqui desse programa, eu posso resumir agora.
Eu tenho uma pulga atrás da orelha com esse assunto, como eu disse anteriormente. Primeiro, porque esse assunto foi revelado pela direita alternativa e pessoas altamente ligadas à influência de Moscou, certo? Ligadas a Moscou, não a influência, a Moscou mesmo. Então tá ligado a Moscou. Foi assim, esse cara tá recebendo dinheiro dos russos. Quem tá pagando lá os churras dele é a FSB. Agora, essa coisa toda não deixa de ser verdade. Não é aí que tá a sensibilidade da coisa. Não deixa de ser verdade. Mas assim, por que esses comunistas estão querendo passar isso pra frente, né, pra nós agora? Tem um porquê, né? Não é? Tem. Inclusive disso tudo surgir no primeiro momento do Trump. O primeiro momento do Trump, inclusive assim, muito forte nessa época do Portão Pizzas, foi aquela carcada lá que o Trump deu na Hillary Clinton no jantar lá que eles fazem para poder reunir fundos. Que vão os dois candidatos e sentam lá com outro otário lá, vai o bosta lá do bispo lá de Washington e fica lá aquela coisinha, não sei o quê. E o Trump deu umas lacradas nesse evento. Que as pessoas até mostram, ai, olha só a cara da elite, como eles estão, nossa, desesperados. E, enfim, aí na tela aqui agora para vocês. Isso, eu vou colocar aqui para o pessoal, seu Cameron, que é o seguinte, essa imagem é uma das únicas imagens talvez que a gente possa colocar, tem algumas imagens que não dá nem para mostrar aqui no YouTube. Mas o que é essa imagem? Ele postou no Instagram dele, quem era o dono dessa pizzaria, escrevendo roll tard no rosto de uma criança. O que seria um roll tard? É tipo uma gíria americana para roll, né? É puta. É uma mulher vulgar, né? Enfim, e tard Vadia, né? seria uma pessoa, enfim, retarded, né? Uma pessoa que é chamada no jargão popular de burra, né? Então, roll tard é uma pessoa ser tanto uma vagabunda quanto uma burra, né? E aqui, o que acontece? Ele coloca esse significado, né, esse verbete, no rosto de uma criança. E assim, por que eu não vou mostrar as demais? Porque tem muita coisa dessa natureza. Esse era o Instagram críptico dele, que ele ficava colocando, amante de frango. Aí uma outra imagem ele posta uma foto de uma criança amarrada numa mesa, tipo com fita crepe. A gente arrumou aqui uma distração muito bacana para o nosso clube. E o tempo inteiro existe essa linguagem dentro do Instagram dele. É tudo meio críptico, mas aponta na direção que a gente está mostrando por aqui, tá? Não estamos falando o nome da pessoa, né? Mas é aquela história, né, Cameron? Isso vai estar lá dentro do nosso PDF que a gente vai disponibilizar no Telegram. Mas é ruim falar desse tema, né, Cameron? É horrível, cara. E o negócio, assim, é um assunto que, se você já é malandro da internet, você já viu a dar com pau isso aí, você já viu as coisas bem mais completas que a gente tá falando aqui, e entende a sensibilidade da coisa, né? Não dá, é um assunto que a gente tá trazendo à tona pra ver aí se mais pessoas começam a, epa, pera lá, vou dar uma pensada nisso aí também, pra ver o que é, né, cara? Porque, olha, o que você quer ver isso com profundidade, eu recomendo que você assista o documentário Out of Shadows. Tá no nosso grupo do Além da Imaginação, ou você pode pesquisar aí. No YouTube não tem. No YouTube é muito difícil de achar. Não encontro. Mas você acha aí através do Odisseia, você acha através de outros sites, você consegue achar numa boa, o Out of Shadows legendado em português. E, inclusive até no Twitter deve ter alguém que deve ter upado. Mas o ponto central mesmo é esse, né? Você vê qualquer coisa. Como um e-mail, né? Uma série de e-mails revela, talvez aqui entre aspas, né? Um esquema satânico da elite mundial, não é? Cara, e chamar essas pessoas de autoridade, bater continência pra um cara desse lá, tá lá, não, não, se um dia ele pegar na minha frente uma criança, eu não bato mais continência pra ele. Essa é tudo assim, esse pessoal. Mas enfim, né? Tem só para falar que essa pessoa aí que a gente comentou não tá relacionada a nada, né? Tem um e-mail, né, deles conversando, o dono dessa pizzaria conversando com o ex-chefe de campanha da Hillary Clinton. E aí ele, aqui, ó, meu cara mandou isso aqui. Meu designer, né? Meu designer. Não encaminhar, hein? Aí tem ali, pô, nosso logo de pizza.
Você estará, né, por perto aqui nesse domingo? Então, todas essas pessoas, elas estão interligadas, né? Há conexão entre elas. Quando a gente vai quebrando essa conversa e nos aprofundando nesses e-mails e nas evidências aqui, inclusive a foto do Instagram, desse cara, né, é inclusive usado também como um dos símbolos para homens que gostam de meninos, adolescentes, né, O crianças. próprio nome dele, o nome da pizzaria. Isso. Eu vi uma curiosidade ontem, é a seguinte, que esse sobrenome Elefantes é um sobrenome raríssimo no mundo inteiro. Nos Estados Unidos é mais raro ainda. E onde mais tem elefantes nos Estados Unidos é onde mais some criança. Então, é um negócio, talvez seja de família essa prática aí, mas enfim, é só uma curiosidade. Não sei se é verdade ou não. Eu li isso, é uma curiosidade. Você, olha só que coisa engraçada. Mas por que o pessoal fala que esse cara não tem esse nome? Que é um nome falso dele. É um pseudônimo. Porque se você passa por francês esse nome e você lê como se fosse francês, vai ficar Jamais les enfants. Uma coisa assim. E isso é a tradução para eu amo os pequenininhos, entendeu? Eu amo os pequenininhos, né? Então, se esse pessoal se comunica tanto em código assim, por que isso também não pode entrar no bolo aí, cara? Da suspeita. Não é? Porque é totalmente razoável. Perfeitamente razoável. Isso. E é interessante também a gente comentar aqui, talvez, já encaminhando aí, né, Cameron, para as últimas considerações a respeito desse tema, que é justamente a questão do Jeffrey Epstein, né, que ele tinha, né, uma questão dos aviões, né, serem relacionados a um fenômeno que foi chamado de Lolita Express. Para você que de repente não é familiarizado com essa história, Lolita é um romance escrito pelo Vladimir Nabokov, né, que é uma espécie de viagem de um cara que ele vê uma menina adolescente, ele começa a ter uma perversão na cabeça dele, achando que havia uma atração mútua entre eles, e esse livro é uma viagem pela psique dessa pessoa, né? E é um clássico da literatura, né? É bem chato. É um clássico da literatura. E aí, quando você fala de Lolita Express, então, ou seja, né? Express igual um fast food, aí você levar meninas, né, lá para a ilha do Epstein, né, como acontecia, e enfim, é interessante. Eu vou até pôr a foto dele aqui na tela, né, seu Cameron. Se eu tivesse um jatinho, o meu ia ser o Jamaica Express, né? Ai, quero ver. Só dá para fazer isso antes do Abrão ser presidente. Isso. Entendeu? Depois acabou minha farra. Depois você vou ter que arranjar outro país aqui agora para desmoralizar os caras. Mas eu vou até botar a foto dele aqui, uma foto interessante dele aqui, né? Porque dizem o seguinte, né, a respeito dele, seu Cameron. Nossa, o Trump é uma fraude, hein? Que este rapaz aqui, eu não sei se é verdade, tá? Eu ouvi isso aí. O povo tem uma língua muito grande, né? Pode ser verdade. Mas que esse rapaz, ele namorava, ele não chegou a ser casado, né? Mas viveu muito tempo com uma mulher chamada Ghislaine Maxwell. Inclusive, se você quiser saber um pouco mais a respeito, não tão aprofundado, mas um pouco mais a respeito dessa história, tem um documentário na Netflix que se chama Filthy Rich, né? Que é rico sujo, rico podre, alguma coisa do tipo, que fala a respeito do Jeffrey Epstein, que é esse rapaz aqui que está na tela junto com o Donald Trump. E dizem as más línguas que quem apresentou a esposa atual do Trump, que o Trump já foi casado diversas vezes, né? Se eu não me engano, esse é o terceiro casamento dele. E só com mulheres do lado soviético, hein? É tudo do lado soviético. Você vê, outra curiosidade, né? Outra curiosidade, dele, né? Isso. E essa terceira esposa dele, se não me engano, quem apresentou para ele foi a Ghislaine Maxwell, que foi, né, a companheira aí durante muitos anos do senhor Jeffrey Epstein, né? E esse cara aqui, o que aconteceu, né? Ele foi um cara que ficou conhecido por organizar um esquema de viagens a uma ilha, que ele era dono, ele era um bilionário, um cara muito rico, e diversas pessoas visitaram essa ilha ao longo do tempo. Então, o príncipe Andrew, da coroa britânica, tá? Filho da Elizabeth, né, que morreu há pouco tempo atrás. Você tem Bill Gates, o próprio Donald Trump,
Você falou do Clinton? Não, Bill Clinton. O Clinton voou 26 vezes no Orient Express. Né? Pra você 26 vezes, hein? O Clinton voou, cara. Então, tá relacionado. E você vê, todas essas pessoas são citadas nesses primeiros e-mails. Que coisa. Né? Então, você percebe que antes do Portão Pizzas, ninguém falava desse Epstein. Okay. Depois começaram a falar. Entendeu? Ele foi a evolução natural do assunto. Esse cara aí. Falei assim, opa, pera lá, eles têm um local pra isso mesmo. Porque esse local, essa ilha, era citada inúmeras e inúmeras vezes. Entre esses fulanos. E foi aí que o pessoal falou assim, vamos investigar. Vamos investigar. Sim. E o próprio pai a gente tava conversando isso aqui fora do ar, né? O pai da Ghislaine Maxwell, esqueci o nome dele, Jordan, sei lá como é que é. Não, esqueci o nome do homem. Maxwell, tá? O agente Maxwell, ele era um agente triplo. Ele era tanto agente americano, quanto agente israelense, quanto agente soviético. KGB, FBI, Mossad. Entendeu? Só... Cara, ninguém confiava nele, entendeu? Esse cara desse bom dia pra você, você fala assim, cara, tem algo errado aí. Abre a janela aí, vamos ver se é dia mesmo. Inclusive, é bom dizer, tá? Que o Trump, quando ele chegou à presidência, ele disse que ele ia fazer um disclosure, ou seja, ele ia abrir os arquivos da lista do Jeffrey Epstein. Até agora não abriu. Tá abrindo aí, tá abrindo. Vai abrir daqui a pouco. Até agora ele não abriu. Mesma coisa que ele disse, né, a respeito lá do Martin Luther King, né, várias coisas. Do Kennedy já abriu hoje, né? Do Kennedy ele soltou hoje. São então 80 mil páginas. Então, mas vamos, eu acho que, de novo, pra mim já é inegável que o Trump é um agente soviético. É inegável pra mim. Não tem como. Se você não sabe o que eu tô falando, acho um exagero. Eu acho um exagero você ignorar todas as evidências que ele deu a respeito de estar se encaminhando aí, ele e o Putin, pro mundo polar. Assim, primeiro, já tá óbvio lá que o próprio Olavo avisou em 2016. Trump vai restaurar a bipolaridade com o Putin. Agora, se você lê isso e só fala assim, não, ele é uma postura política que esse cara tá tendo. Não. O Trump nunca fez uma declaração pública contra a União Soviética. O Trump nunca fez uma declaração pública contra o Putin. O Trump nunca falou nada dessas pessoas. E isso, assim, toda a relação que esse cara tem com os sovietes já é de longa data. Por exemplo, as primeiras pessoas que compraram apartamentos da Trump Tower foram sovietes. Agora, que tipo de russo tem 5 milhões para dar num apartamento? Não é? Isso é dito no livro dele, porra. Sabe? Não, que exagero. Vitz é uma coisa... Assim... Uma coisa que eu percebo aqui em alguns comentários, né? A maioria dos comentários são excelentes, muito bons. São pessoas de altíssimo nível que vêm em nós. Mas, assim, eu vou nem mudar, vou mudar pro Abrão. O que eu percebo lá no canal do Abrão, o que eu percebo o pessoal interagindo com o Abrão, não entende o que ele falou e já vem com o dedinho em riste. Ai, esse aqui, aquela boca, seu ignorante. Enfim, depois aqui da minha catarse. Agora, o que é interessante é que é o seguinte... O Epstein tem uma relação direta com um agente triplo. E dizem as más línguas que aprendeu com esse agente aí que deve fazer isso mesmo. Assim, enfim, você tem vários tipos de chantagem. A chantagem sexual é uma delas. Okay. É só uma de muitas, né, que você pode fazer aí contra essas pessoas. E esse cara não tinha toda a elite americana praticamente no bolso? Não é? Sim. Tudo gravado, eu tinha gravado desde cantor, atleta, político, entendeu? A Nego Badabaueira, qualquer um. Assim, qualquer um que queria prestar essas festinhas, tava lá gravado. Né? Que é o que você comentou no começo, né? O compromat, né? Ou seja, você ter uma prática sistemática de colaterais, onde você vira ali pra pessoa, você me trair é caro, hein? Se você virar as costas pra mim, eu tenho coisas muito interessantes a seu respeito. E aí a pessoa fica em choque, né? Porque o que ela pode fazer? Digamos, vou dar um exemplo hipotético aqui. Vazou aí uma história com fotos, vídeos de você pegando uma faca indo pra cima de outra pessoa e ela ali, né, deixando igual o Mario Bros lá, morrendo, subindo espiritinho assim. Você fez isso contra uma pessoa. Sua mãe, se visse isso, sua esposa, sua família, seus amigos, você tava dizendo, não, eu sou inocente, não, eu nunca fiz nada errado. Se aparecesse algo dessa direção, por mais que essas pessoas te amassem, por mais que essas pessoas tenham consideração por ti,
elas vão virar e falar, não, fulano, você realmente fez, tá aqui, ó, na cara, não tem o que dizer, a gente vai te apoiar, vai te dar uma força e tal, mas a real é essa, você errou. Você cometeu um erro, você precisa admitir e você precisa, acima de tudo, pagar pelo que você fez. Beleza? Isso aí sem discussão. O que acontece aqui? Se você tem um vídeo seu vazando, de você mexendo com um pequeno, filmado, você pode ter a posição social que você quiser, cara. Você pode ser presidente, você pode ser um grande líder, um grande CEO, alguma coisa do tipo. Meu, vão acabar com você. É no dia, na hora. Vazou, acabou. E a gente teve, né, até no episódio que a gente comentou aqui a respeito do Illuminati Card Game, né, Cameron, aquela carta de escândalo, né, escândalo sexual, que isso é usado o tempo inteiro. Veja só, na semana passada, qual que foi a grande notícia no Brasil? Que o Neymar, supostamente, estava numa festa, colocou, né, uma mulher do job, né, para fazer um trabalho lá, e ela aparecendo publicamente. Não, eu saí com ele sim, tá? Saí, a gente foi lá, tal, ficou juntinho, ficamos de coxinha, tal. Foi isso que foi. Falou que ele deu só 3 bombadas e pronto, foi embora, acabou a canção. Cara, mas olha, se eu fosse o Neymar, você tem todo o meu apoio, tá bom? Paga essa palhaçada, não sou moralista não. Se eu tivesse só dinheiro, eu também ia fazer isso. Minha mulher ouvindo isso aí, vai dar uma facada depois. Não, se eu fosse solteiro, tá? Se tivesse ele, fosse solteiro. Porque eu ia falar a verdade. Bom, meu irmão falou um negócio pra mim que eu falei assim, meu irmão tem uma visão mesmo, cara. Que é assim, um cara que nem o Neymar, você é parça do Neymar. Aí você vai falar, não, meu parça, eu vou trazer aquelas gostosas que eu conheço. E aí, de repente, tem Nájila 2 na vida dele. Sabe? Tá certíssimo de contratar essas mulheres, entendeu? Foi assim, tá movimentando a economia, essas mulheres estão dispostas a fazer isso de maneira ética, não não tem problema nenhum pra mim isso aí. Inclusive, assim, é genial. Agora, o problema é genial no sentido assim, né, de que você não tá trazendo uma louca aí da favela ou da perifa que tá vindo curtir aí na sua mansão e de repente acabou a sua vida, não é verdade? Porque ela vai inventar uma mentira. Como é uma agência lidando com todo mundo, você vê, esse é o mundo chato que estamos entrando. E aí é uma coisa assim tão insana esse negócio do Neymar, porque primeiro pra mim assim, né, cara, qual que é na verdade a novidade de tentar fazer um escândalo sexual com um jogador de futebol? Foi assim, o Ronaldinho mesmo pegou lá com 3 travestis, cara. Isso aí morreu em 2 semanas esse assunto. Sabe? Ninguém tá nem aí, bicho. Não é verdade, mas agora, você ser pego lá, né? Foi assim, olha só, o Gabriel foi pego aqui, entendeu? Foi dentro de uma creche. Aí já era, hein, cara. Já era. Vai tomar pedrada, hein? Exato, porque você merece. Essa é a questão. E merece mesmo. Você, assim, você mexeu com esse tipo de coisa, é isso. Só que essa é a história, né, Cameron? Acho que é importante a gente deixar aqui. Você que não é do grande ciclo da galera, os caras da pesada, que faz spirit cooking, né? Você que não é dessa turma, você chega lá. Aí você chega, pô, todo meninão, todo menino novo, fazendo networking aqui. Não, minha networking, né? Aí você chega lá na mesa do cara, o cara fala, pô, meu, trazer aí uns negócios aí pra nós. Uns negócios, o cara meio estranho assim, eu não Pizza sei, e hot dog. Você fala, pô, não, cara, eu amo fast food. Fast food. Amo fast food pra caramba. Aí abre a porta, você vê 3 Valentina entrando assim. Aí você, mas são suas filhas aí, meu? O que é essa turma? Não. Inclusive, ó, aquela câmera ali tá filmando em 4K Ultra HD com áudio. E o seu trabalho agora é se satisfazer. Bicho, é um negócio tão bizarro que a pessoa que tem a capacidade de fazer isso, o que ela não faz? Essa é a questão. E fora o caso que eu pensei aqui, eu sou uma pessoa mente aberta, né? Então, assim, se alguém viesse com um negócio assim, ô Vitão, fuma esse bagulho aqui e tal, eu falei assim, vamos lá, entendeu? Vamos ver o que vai dar. Assim, é o famoso lema do Tim Maia, se me leva eu vou. Mas assim, quantas pessoas também não tem essa, né? O cara foi drogado ali, e aquela coisa, não precisa nem ser alguém que nem eu, que foi assim, vai estar ativamente querendo fazer isso. É alguém que tá tomando aqui minha bebidinha aqui, meu drink, de repente, ó, cara, toda pra virada, sabe? E aí você é filmado fazendo isso. Eu acho mais honesto falar. Se eu caísse num negócio desse uma vez, eu ia falar, não, agora tá na hora de eu assumir isso aqui. Não é verdade? Falar mesmo, falar assim, não, eu fui nessa festa que eu tava drogado, foi assim, me drogaram nessa festa, foi assim, assim, assado, fulano de tal tava lá, e aí depois eu apareço morto nas próximas 24 horas. Mas, de resto, né, como também um cara relacionado aí, todo esse pessoal,
o famoso ator lá, o Isaac Cap, né? Uhum. Também aí foi suicidado, não é verdade? A troco de denunciar essas coisas, né? No meio de Hollywood lá. Então, assim, o grande escândalo do Pizzagate... Ai, caramba. Né? O grande escândalo do Portões Pizza é literalmente isso. Eu falei assim, ó, cara, como que uma série de e-mails do chefe de campanha da candidata à presidência dos Estados Unidos revela todo um esquema macabro mundial, porra, de gente que gosta de criancinha. Uhum. Sabe, como é que isso acontece, né? E assim... Tô até botando aqui na tela o que você comentou, seu Cameron, que, assim, né, a gente não tá, obviamente, mais uma vez, é importante dizer, desculpa te cortar, inclusive. Não, é isso. Que a gente não tá acusando ninguém. São só pontos ligados aqui que você interpreta e leva aí do jeito que você achar. 4 de abril de 2019, este rapaz que é muito conhecido, a gente já fez aqui inclusive vídeo falando dele, né? Lá no filme do Forrest Gump. Isso, né? O pessoal até brincava, né, que tinha ele é muito atrevido. Aquele moço da novela brasileiro, né, que ele parecia com ele. É verdade, é verdade. O Dan Stuba, que, né, que não tô mencionando por nenhum motivo em particular, mas só pela semelhança física, né, que eles zoavam com ele. Mas ele falando aqui, ó, Historic Route 66, né? Então, ó, a estrada histórica Rota 66. Aí Roadkill, né? Ou seja, uma estrada muito perigosa, né? Que pode te levar à Não, morte. Roadkill é atropelamento. Isso. I hope not. Hanks. Beleza, ele coloca por ali e tem uma luva no chão. Inclusive o Instagram do Tom Hanks é uma coisa bizarra. Tem várias... SRC, né? Tem aquela sigla, isso, né? Que a gente... é um negócio assim tão insano isso aí, gente. Se vocês precisarem isso aí, não para mais, entendeu? E assim, é um buraco, assim, a toca do coelho mesmo. Você vai entrar e você vai sair em outro lugar. E você nunca mais vai voltar. Isso. Nunca mais vai voltar. Exato, porque ele tem várias fotos de luvas nos lugares, é uma coisa meio críptica. Tipo, tem uma luva com uma carta de baralho do lado. Aí no outro ele tem SRC USA. E aí, esse SRC, quando é pesquisado no Yandex, ele aponta para uma coisa meio bizarra, né, seu Cameron? Exato. Então, assim, você vê, é sempre uma coisa assim, é um mero acidente. Esse, só para ficar mais claro, né, que o Gabriel falou, quando se pesquisava esse código no Yandex, que é o buscador russo, você encontrava fotos ali, entendeu? De criancinha, foto de criancinha mesmo. De meninas pequenas. Entendeu? Eu vou botar, inclusive, aqui na tela, porque eu acho que nesse caso aqui, vale a pena eu mostrar, mas deixa eu só pegar aqui para o pessoal ver em casa. Aqui, ó. SRC USA, quando era pesquisado no Yandex, o Yandex é o buscador russo, tá? Para você que de repente não conhece, tem Google, Yahoo, tal. O Yandex é mais um desses agregadores de pesquisa. E quando você pesquisava por isso aqui, que era uma legenda que estava numa foto do Tom Hanks, aparecia umas fotos de meninas, tá? Então, assim, gente, a gente tá falando de uma coisa pesadíssima. Tá bom? E aqui tem até, ó, eles foram acusados, né, de mexer com pequenos aqui, um diretor de cinema e esse ator que a gente tá falando, e esse Isaac Cap, que foi quem fez essa denúncia, que ele fez lives, inclusive, dizendo, olha, essa galera aí vai mexer comigo, hein, porque por causa do que eu tô falando. Eu vi certas coisas lá em Hollywood, ele era um ator, tá, ele era um cara que tinha acesso, tudo, aí disseram que ele enlouqueceu, né, e que ele foi para Rota 66 e, né, acabou entrando na frente de um carro. Se matou aí do nada, né? Cara, enfim, né? Eu não penso em me matar, não tenho essa coragem, não. Mas um dia, dependendo do rumo que tomar o programa aqui, vai saber, né? Se algo aconteça com nós. Eu já penso o seguinte, o farol é pra janela, entendeu? Então quem tá ouvindo aí, lança um drone aqui e mata nós. Sabe, não é verdade? Esse é o problema. Então, se puder em breve aí passar o farol pra dentro do prédio, vai ser bem melhor, porque daí eles vão ter que explodir o prédio. E aí vai ser uma coisa mais assim, trágica e dramática. E aí eles vão falar, nossa, talvez aqueles caras estavam certos. Mentira, vai nada, né? Geralmente nessas confusões todas, quem sempre se ferra é o fulano lá que tá revelando algo, porque assim, ninguém nem lembra desse cara mais, ninguém lembra de nada, e essas denúncias todas viram, uma coisa assim, poxa, um doido falou isso uma vez, mas
Ninguém nem lembra desse cara e é conspiração. Deixa eu perguntar pro ChatGPT aqui. É conspiração, então tá bom. É isso, não, né? sempre tem que ter, né? A pessoa, ela abandona, assim, né? Ela larga de mão, né? O Reddit tinha um subtópico, né? O Reddit tinha um subtópico do Portões Pizzas lá, que era só pra tratar desse assunto. Foi deletado, tinha 500 mil pessoas, não sei quantos mil posts, uma coisa assim absurda, assim, a comunidade desses caras. Totalmente obliterado, totalmente obliterado. Agora, assim, volto aqui novamente ao mesmo ponto. Você olha, nada me tira da cabeça que tudo isso foi revelado por pessoas ligadas à direita alternativa. E essa direita alternativa recebe influência direta e até mesmo alguns perfis são coordenados diretamente de Moscou. Então, assim, a gente não estava numa brincadeira aqui. Me parece que é um negócio muito maior do que estão falando que é, ou do que tentam parecer ser, que, não, isso aqui é só um caso, é um pessoal malvadão dos democratas, e tem nós aqui, o Trump bonitão, que vai agora salvar o planeta, ele e o Putin, entendeu? Porque a bola tá com ele, como diz o pessoal aí. Então, assim, eu vejo o seguinte, esse assunto saiu 12 e-mails desse homem, do coordenador de campanha da Hillary Clinton, pra daí a ilha do Epstein, e da ilha do Epstein começou a se entrelaçar com o pessoal do quê? Né? Para quem não conhece, chamam de QAnon, né? Essa conspiração. E assim, o QAnon para mim não é uma conspiração. O QAnon é um movimento. O QAnon não é o quê? Existe o quê e o QAnon. O QAnon é o pessoal do movimento que fala, não, tem esse tal de quê aqui que ele postava num fórum desses 4chan da vida. E eu acho o seguinte, o que para mim é uma mistura que o que ele agrega todos esses assuntos. Então, assim, tem o Portões Pizza, tem o tal da ilha do Epstein, tem a Hillary Clinton, tem a corrupção do Obama, tem as trairagens do Obama, tem tudo assim. O cara, ele consegue, é um amálgama de todas as coisas. Só aí já é um ponto de eu pensar, assim, opa, né, isso aí tá com cara soviética, né, de você ser uma amálgama, assim, de várias coisas, e é nossa, e é tudo aquilo que faz mal pro Ocidente. E agora é o seguinte, eu já fiz essa coisa. Eu li todos os posts do quê? Todos, são mais de 4.000. Eu li todos, sabe? Palhaçada. E na minha conclusão desse assunto, desse quê, é a seguinte. É a prova perfeita da maior infiltração já feita na história. Porque as pessoas que têm acesso àquelas informações, a meu ver, são agentes soviéticos lotados dentro dos Estados Unidos, dentro do governo americano, e eles estão fazendo crescer toda essa ideia de que a gente precisa de uma revolução leninista. Eles não falam com esse nome, né? Mas eles falam assim, a gente precisa mudar tudo que tá aí. Porque tudo que tá aí, é assim, eles querem envenenar você através dos produtos de limpeza. E estão falando coisas certas, porra. Sabe? Querem te envenenar a partir do... Eles usam meias verdades, né? Mas é aquela retórica que sempre houve, né? Contra tudo que aí está, né? Esse tipo de coisa. Exato. E, assim, e no fundo, é só uma forma de você controlar todo o cenário. Então, assim, você tem de um lado os esquerdistas malucos, né, que já estão falando assim, não tem que ter banheiro para traveco aleijado aqui dentro dessa creche, assim, mas não tem nenhuma criança que é traveco aleijado aqui. Assim, não, mas tem que ter isso aí e tal. Enfim. E aí tem uma grande parte da direita que já entendeu o seguinte, não tem conversa com essas pessoas. A gente precisa destruir tudo daí. Porque assim, eles já corromperam tudo. Então essa ideia já tá na mente das pessoas. É bom dizer, né? O ciclo Gramsci-Lenin, entendeu? Isso. A gente tem até um vídeo aqui falando sobre o woke nessa direção, que é aquela história, justamente, você falou bem. Você tem uma esquerda identitária pesada, não tem o que comentar. A galera, ela tem as suas pautas claras, ela divulga isso, e outra, tem grana por trás de ESG, muito dinheiro, a gente já viu aí, tem declaração pública de gestor de fundo como a BlackRock, gigantesco, falando, ó, se não divulgar aí a cartilha, o bicho pega, a gente tira dinheiro. Falou abertamente isso. E toda essa questão do identitarismo, e do lado de lá, você tem uma galera que tá enlouquecida, é a direita biruta, né, que tem por aí, que vai nessa direção. Então, você vê, nem um ponto ali no meio parece fazer sentido para o cidadão ali da classe média, aquele cara que de repente ele não é ideológico, ele tem que se radicalizar, mas sempre a serviço dos fins revolucionários desses operadores do submundo.
que ficam pautando galera na internet o tempo inteiro, falando, ó, tal, ó, se comporta desse jeito, faça tal coisa, a partir desses gatilhos que eu vou apertar aqui em você. E aí cai muito no trampo que a gente falou aqui algum tempo atrás de propaganda a respeito de PSYOPs, né, Cameron? Exato, né? Cara, olha, é uma coisa estranha, né? No ano passado, eu me reuni com um amigo holandês, que ele é um inscrito do meu canal. Ele me chamou para ir na casa dele, aqui no interior de São Paulo. E lá eu conheci um outro holandês, que estava de passagem pelo Brasil. Só uma curiosidade, esse outro holandês é a maior figura que eu já conheci na minha vida. Ele montou a própria... Ele é um ateu, só que ele montou a própria igreja na Holanda para não pagar imposto. E tudo ele faz através da igreja. E assim, a casa dele é a própria igreja. Então, assim, ele explicou o esquema lá para mim. Eu falei, esse aí, tirar o chapéu pra esse cara aí, bater consciência pra esse porra aqui, porque impressionante, assim, deu um jukes no sistema. Mas, enfim, né? Uma coisa que eu percebi, assim, tá vindo pra cá, eu pensei isso. Eu não pensei isso no momento que eu os conheci. Mas vindo pra cá, eu pensei assim, foi assim, cara, como que um brasileiro, um holandês que mora escondido no meio do nada aqui no Brasil, e mais um outro doido vindo lá da Holanda, tem os mesmos assuntos? Como que a gente tá esperando a mesma coisa? E ali eu só achava que era uma espécie de fraternidade, e hoje eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu falei assim, cara, se você tem uma coisa que o Ciro Gomes fala, naquele debate com o Rodrigo Constantino, que ele diz a respeito assim, olha, hoje em dia todo mundo sabe o que é um Nike. Então, tanto o africano, quanto o japonês, quanto nós, quer um Nike, a gente quer um tênis, vai escolher lá as coisas boas. Assim, quero um Adidas, quero um Nike, eu sei que o Rolex ali, eu sei que as coisas boas. Agora, quando é um assunto relacionado de política, não é verdade? E assim, olha, pessoas de backgrounds completamente diferentes, elas têm a mesma informação e elas falam daquele assunto sempre da mesma forma, com a mesma terminologia e tudo mais. Cara, isso aí me deu uma pulga atrás da orelha, entendeu? E é por isso mesmo que eu até trouxe essa questão da gente abrir os olhos de que talvez tenha um universo muito maior por trás disso. Que é o universo assim, ó, a gente tá entrando daí agora nos compromates da vida. Mas, de fato, já foi revelado que o Epstein fazia isso mesmo. É isso aí, só que assim, por que agora a gente tá sabendo dessas coisas? E por que a gente, ao saber dessas coisas, vem junto sempre, assim, pode reparar, sempre vem junto essa conversa de não, tá tudo errado, nós temos que derrubar tudo daí, entendeu? As instituições todas têm que cair. Com algumas coisas eu concordo mesmo. Assim, tem que derrubar mesmo essa porra, acabar, nunca mais ter nada desse tipo. Eu concordo, a República é uma delas. Vai ser por mera questão religiosa, que eu penso desse lado. Mas assim, eu entendo mesmo que nem uma conversa, uma vez, de ver o Abrão e o Arthur conversando, né? Eu falei assim, pô, mas é isso aí mesmo. Ninguém tá pedindo a revolução. Estamos pedindo que a lei seja cumprida. Uhum. Agora, esses tais aí de faladores da verdade, do movimento da verdade, que eu vou acordar a humanidade, todos pedem revolução. Todos pedem revolução. Então, assim, aí tá o ponto, cara. Esse é o ponto. Esse é o ponto. São irrelevantes os crimes sexuais dessas pessoas? Obviamente que não. Mas o que é relevante é aonde isso está nos levando. É toda essa conversa. Essas pessoas têm que pagar? É claro que elas têm que pagar. Mas, e muito. E muito. E vão pagar aqui e na próxima vida. Entendeu? Agora, pra mim, eu tô com essa porra atrás da orelha, cara. É muito louco isso. Por que isso vem sempre da direita alternativa? E sempre vem lotado essas conversas. Tem que ter revolução, tem que tirar tudo que tá aí, tá tudo errado. Então, assim, sei lá, eu acho que tá vindo aí, viu, gente? Tá vindo. Pra encerrar aqui meu ponto, né? Eu penso assim, tem aquela história de Deus com Jó. E Deus, em certo momento, mostra pra Jó um monstro. E que esse monstro, Deus diz, apenas eu posso derrotá-lo. Qualquer empenho humano aqui em derrotar esse monstro vai ser completamente assim, não vai ter fruto nenhum, porque é o Leviatã. Esse monstro literalmente se adapta. Assim, sabe, você ataca ele de um jeito, ele. Aí de repente você vai atacar de novo, ele tá mais forte. Assim, ele usa contra você esse seu ataque, né? E aí eu pensei assim: olha, não dá pra fazer uma analogia disso ser o movimento comunista? Porque assim, esses caras estão há mais de 200 anos só vencendo, uma atrás da outra. E tudo que se usa contra eles se volta contra quem primeiro usou. Então, assim, e eles retornam mais fortes. Foi assim, eu já percebi isso aí. É impossível ir contra esses caras. Eu já cheguei num ponto assim, como que vai
Tem gente que fala assim, né? Eu deixei de seguir, várias pessoas falam isso, né? Né, tem que ir lá e matar mesmo, não sei o quê. Não, eu já entendi o método Gandhi, que é, bicho, eu não vou fazer nada contra você, mas eu não vou te obedecer mais. Porque a única forma que eu entendi de ir contra essa gente é isso. Não vou fazer nada do que você está me mandando. Não vou dar assim, não vou me defender, não vou me dar um tiro, não vou dar um tiro em você, não vou fazer nada, só não vou te respeitar. Não vou te obedecer. Olha só que coisa, né? Vamos ver se começa a ter o que você. Porque daí, a gente fazendo isso na minha cabeça, eu vou acelerar eu vou acelerar o massacre. Que é aquela coisa assim, ó, já tá muito. Me mata logo aí. Entendeu? Eu falei assim, eu já não. É do jeito que você já tá falando pra eu viver, eu não quero viver, então me mata logo aí. Eu não vou obedecer você, não, cara. Foi assim, aquela coisa da. Bom, falar coisa da minha vida. A questão é assim, eu pago até hoje com a minha saúde assim, uma coisa da lei 13.979. Entendeu? Foi assim, eu não me submeti a essa terapia genética. E muito menos me submeto a qualquer tipo de teste. Você não me submeto, entendeu? E aí, assim, só que eu tenho que pagar com a minha saúde isso. Eu tenho certos problemas de saúde, entendeu? E eu não consigo tratá-los por causa disso. E eu desisti de trocar ideia com o médico. Eu desisti completamente. Então é assim, não, você tem que fazer isso, senão não sei o quê. Não, eu prefiro morrer mesmo. Eu não vou te obedecer. E assim, bicho, isso deixa as pessoas loucas. Loucas, que é aquela coisa assim. Agora não tem conversa mais. Sabe? As pessoas lá, tá tomando um solzinho ali na praça, aí chega lá os golfe, chega a GCM lá, cadê a máscara? Isso aqui, essa desgraçada, essa velha desgraçada, tá fazendo o que aqui? Tá tumultuando? É só o senhor tá tumultuando aqui, policial. Né? Chamar os caras de policial até honra, né? Mas a coisa é a seguinte, né? Aquela velha ali, por não obedecê-los, deixou bem claro. Me bate aí. E batendo de fato mesmo, né? Então você vê assim, a conversa tá dada já, meus caros. Enfim, não, mas assim, faz sentido. Eu compartilhei até outro dia nas redes sociais, aí eu não lembro onde é que foi, mas foi minha, de uma reportagem, né? Acho que era o repórter, alguma coisa da Globo lá, repórter por um dia, não sei o que era, tipo uma menina meio jovem assim, parecendo estagiária, ela acompanhando uma abordagem de uma verificação nessa época aí, né? Pessoal chegando numa adega, nossa, aí era uma mulher trabalhando na porta, pelo amor de Deus, você vai fechar, não vou ter o que comer, meu. Eu tô trabalhando, e ela mas seria injusto, né? Eu punir todo mundo e deixar só você passar, e aí, pau. Então, quer dizer, de acordo com a narrativa, e aqui, falar de Pizzagate, por isso que a gente não tomou lado, né, nessa questão. A gente apresentou os fatos aqui para que você tire a sua conclusão. Inclusive, tem o nosso grupo de Telegram aqui embaixo para que você tenha a expansão desses assuntos, para que você, de repente, pesquise a respeito dessas coisas. É difícil de encontrar na internet, tá? De antemão. Foram escamoteando isso muito, assim como diversos outros temas que a gente trata por aqui. Mas, para você ver o poder das narrativas. A gente fez um específico sobre propaganda por aqui, e acho que é essa a nossa toada, né, Cameron? É o pessoal trazer as interações para nós, trazer comentários, eventuais temas que a gente possa trazer por aqui, mas coisas de fato que sejam interessantes, né? Igual teve aí o pessoal, teve um cara, não vou falar exatamente, mas o cara, fala sobre reptiliano, sobre Anunnaki. Dá pra falar, mas Não, dá pra falar, mas não é aquela coisa assim, porrada mesmo, tipo, que tem algum pé concreto dentro da realidade. Não, é sempre uma coisa. Eu acho que tem, mas. Inclusive, o que acontece? Quando a gente pensa a respeito desses assuntos, quando eles são trazidos à baila, geralmente eles são utilizados para descredibilizar outros assuntos que são tratados pelos mesmos grupos de pessoas. Exato. E essa pode ser, inclusive, uma estratégia de comunicação, como a gente comentou no nosso vídeo sobre propaganda. Você vai jogando coisas no ar que são, às vezes, até contraditórias, né? Uma não conversa com a outra, ou, na verdade, uma é excludente da outra, só que elas são jogadas todas ao mesmo tempo na sociedade para gerar esse espírito nas pessoas. Não, um tá mentindo, não, um tá falando a verdade, fake news, pra lá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Pra o quê? Você não confiar em nada, e na verdade você passar a confiar num grupo de pessoas que se adequam à sua linha de pensamento, e uma vez que você tem esse canal exclusivo de informação, acabou. É só viés. Você não tem mais verdade objetiva. O que essa pessoa falar pra você, não, tá referendado porque foi fulano, e não porque ele trouxe a verdade.
E você vê isso aí, quer ver um exemplo claro do que o Gabriel acabou de falar? É só observar o pessoal ainda dos bolsolepristas que vão lá encher o saco do Abrão. É só observar isso aí, ou da Sandra, ou da May. Observa lá nas interações. Qualquer um do Farol. Qualquer um do Farol. E aí você começa a ver. Eu bloqueei um trouxa aqui agora de manhã, que não sei que bosta lá o cara falou, né? Mas aí a Sandra responde ele dizendo assim: não. O que aconteceu foi o seguinte: você tá literalmente descrevendo o mito. Você está descrevendo a pessoa que você acha que é a vítima. E assim, isso é teu nome, né? É dissonância cognitiva. Que foi assim, você tá tão doido a receber assim, eu sei lá, nossa, agora é isso, né? Pega os termos lá que o Olavo popularizou e começa a usar sem saber, daqui a pouco o professor aparece aqui e bota fogo no estúdio aqui, né? O poltergeist dele. Mas a coisa é assim, algum fenômeno eu percebi ali, falei assim, olha, esse fulano tá recebendo informações tão assim malucas que, olha só, ele tá chamando o urubu de meu louro. Né? Já tá nesse ponto, sabe? E assim, o cara achar que tá totalmente certo e tal, não sei o quê, né? Enfim, gente, eu preciso encerrar, que eu vou estralar minhas costas. Tá bom? Isso, seu Cameron. Muito obrigado aí por vocês, pessoal, mais uma vez estarem conosco. Posso dar um recadinho só no final? Diga lá. Opa, pessoal, veja o comentário Out of Shadows no nosso arquivo, tá no grupo. O grupo, como que você acessa? Você clica no link da descrição, você vai cair no nosso canal do Telegram. Aí, em cada comentário de qualquer post que tiver ali, você clica, vai estar lá, acesse o nosso chat, você vai clicar nesse botão e você vai acessar esse grupo com arquivo e tudo mais lá, tá bom? Eu vou começar a preparar coisas diferentes ali naquele grupo. A gente tem um boteco toda quarta-feira, agora. A gente vai fazer o segundo episódio do boteco. É a segunda reunião. Cara, é um boteco, entendeu? A gente abre o microfone às 8 horas da noite, geralmente dura 1h30, 1 horinha. E é uma ideia. É um bate-papo, pô. A turma chega, fala. E outra, tem uma galera lá da Pesado. O cara trouxe lá, eu não vou falar quem, eu não vou expor, eu nunca expor ninguém. Foi da hora. Mas o cara trouxe, uns fatos da história da Ucrânia que a gente tava comentando. Foi animal. Nossa, a conversa foi animal. Conversa cara, altíssimo nível. A conversa do boteco ali é altíssimo nível, viu? Foi assim, então quem vier baixar o nível, e é como o professor Alves já falou, não é falar palavrão, baixar nível. O baixar nível é vir com o Zé Polvice. Tanto que é regra do grupo, viu? Veio com o Zé Polvice, vai tomar ban. 3 Zé Polvice é ban na hora. Não tem nem conversa, não vai voltar mais, cara. Foi assim, chega, não quero Zé Polvinho aqui. Entendeu? A gente não abraça a inclusão, a gente abraça a exclusão. Foi assim, sumam, entendeu? Mas enfim, gente, é isso. Acesse o grupo lá no Telegram. Tá bom? Grande abraço, time. A gente se vê no próximo programa.